Veja, versículo 24, voltamos nele. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Versículo 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta. Em primeiro lugar, veja que ele está dizendo aqui, muitos virão de muitos lugares. Ele está falando aqui a uma comunidade judaica. Sua pregação é para judeus. Como eu disse, eles se firmavam numa salvação institucional. A nação era descendente de pessoas que foram chamadas e eram os líderes da nação. Mas ele está dizendo o seguinte: muitos não entrarão. Eles tinham tanta convicção de que seriam salvos, e ele está dizendo, muitos não entrarão. Vindo de diversos lugares. Manifestam a sua fé tipicamente judaica. Como em tantos lugares hoje se manifestam tantos tipos de fé. Vocês querem saber que vão ser poucos salvos? Ele está dizendo assim, muitos não vão conseguir entrar. Talvez tenham trazido uma bagagem tão grande que não passa pela porta. Não querem abrir mão dos seus pontos de vista. Não querem abrir mão dos seus valores. Não querem abrir mão dos seus princípios. Estão tão apegadas às suas coisas que são incapazes de largar e passar do jeito que Deus quer que eles passem. Mas ele diz, até que tem uma hora que o dono da casa fecha a porta. Eles querem entrar à sua maneira. Mas o dono da casa fecha a porta. O que vem a ser isso? As Escrituras nos falam que Deus, na sua imensa paciência, nos dá a oportunidade e tempo de cairmos em nós mesmos e desfrutarmos da salvação em Cristo. Mas isso tem limite. A paciência e a misericórdia de Deus têm limite. Veja, em Romanos capítulo 1, versículo 28 é dito, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Teve um momento que Deus falou assim, vai, é o que você quer, vai. Deus dá espaço para você, até para rejeitá-lo. E pode ser que numa certa hora você volte, a porta está fechada. O dono da casa, ele também fecha a porta. E quando ele fecha a porta, não se entra. Anos atrás, um homem que foi inclusive evangelizado dentro da minha casa, alguém intelectualmente bastante privilegiado, mas ele trazia um histórico, e aquele foi mais um caso, de ser exposto à mensagem, esclarecido da mensagem, e ainda que polido e educadamente, ele a rejeitava. Até que um belo dia, ele recebe seu diagnóstico de câncer de pâncreas. E nesse dia, ele não precisou que ninguém o conduzisse, ele foi às Escrituras. E ele se converteu. Um pouco antes, no caso dele, de a porta ser fechada. E ele se rende a Cristo. A porta se fecha. Como o escritor aos Hebreus diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso, juízo. Não tem outra oportunidade. Então aquilo que nós fazemos aqui, no tempo que temos aqui, na oportunidade que temos aqui e é agora. Muitos vão querer entrar, não vão entrar.
O terceiro aspecto para o qual chama a sua atenção é o fator que define a eternidade. Veja, no versículo 25, voltamos nele. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. De alguma maneira, aquelas pessoas entendiam que elas estavam bem com Deus. Elas testemunham que elas ouviram Jesus e viram Jesus ensinando. Semanas atrás eu lhes ensinei e falei que aquela sociedade do tempo de Jesus foi a mais privilegiada de todas as eras, pela maneira como eles foram expostos ao ensino e aos milagres manifestados pelo Senhor Jesus Cristo. E muitos daqueles andaram nas ruas com Jesus, ouviram ensinar, eventualmente ele esteve em casas onde ele ensinou. E eu diria: Senhor, está se referindo a esses aqui, vocês me ouviram, não tenha dúvida. Vocês viram eu fazer uma performance dos milagres, não tenha dúvida. Mas a porta está fechada, não adianta bater, não vai entrar. Jesus diz: eu não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Essa é uma outra mentira que é muito dita nos nossos dias, que é possível você crer em Jesus e manter sua vida de pecado. Você está salvo, você comprou o ticket da salvação, agora você pode fazer o que você quiser. Observe aqui que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: se você pratica iniquidade, esse é o motivo que ele diz: eu não conheço vocês. Por quê? Porque ainda que ninguém seja salvo por falta de pecado, por ausência de pecado, a pessoa que é salva, ela entra num processo de transformação. E é óbvio, se a pessoa não entrou num processo de transformação pós-decisão ao lado de Cristo, você vai questionar o quê? Se efetivamente está ligado a Cristo. Se você não está ligado, ele está dizendo: eu não te conheço. Nunca te conheci. Eles acham que eles estão, ou estão querendo usar de um argumento, de alguma maneira, ele pode ter me ouvido, vamos lá. Eu frequentava a igreja. Eu até cantei no coral. Toquei na banda. Se na sua vida não existe uma realidade de transformação, há de se questionar isso que se chama de salvação. No caso desse grupo aqui, o Senhor Jesus está falando, ele está falando objetivamente. Para eles, o ter estado com Jesus, o ter ouvido Jesus falar, o ter admirado o que ele fez, era alguma coisa que os colocava numa condição especial. E Jesus está dizendo: não, eu não conheço vocês. Vocês nunca tiveram e não estão ligados a mim. Mas eu sou amigo do Evangelho. Isso é um termo que foi empregado numa época muito fortemente. A pessoa pode não ser convertida, mas é amiga do Evangelho. Amigos do Evangelho também vão para o inferno. Estar com Jesus significa ouvir o que Ele fala, acolher o que Ele fala,
praticar o que ele fala. Aquelas pessoas presumiam estar salvas, baseada em sua experiência nacional, em suas tradições religiosas. E Jesus está dizendo: não conheço vocês, e a porta continua fechada.